stars never fly for me. My house on Mars kinda hard to see. But you know I'll see you again. You know I'll see you again. O que seria trovadorismo? Trovadorismo foi o primeiro movimento artístico que aconteceu na poesia europeia lá no século IX, lá a partir do século IX, no sul da França. Naquela época, as poesias eram chamadas de cantigas porque elas eram faladas ao som de flautas, viola ou alaúde. O trovadorismo é composto por cantigas líricas e satíricas. As pessoas que escreviam isso se chamava trovadores, que já vem do nome, né? E a maioria deles vinha da nobreza. O trovadorismo era tipo um híbrido entre a linguagem poética e a música. Os textos poéticos do trovadorismo eram marcados por traços requintados da aristocracia e expressavam a veneração pela mulher. Os trovadores, eles viajavam entoando as cantigas, acompanhados de instrumentos musicais e de dança. Ele foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, junto com as novelas de cavalaria, expressão da prosa do período. E lá por volta de 1150 a 1170, o trovadorismo atingiu seu auge. O senhor feudal tinha poderes sobre todos os servos e vassalos que trabalhavam em suas terras. Esse senhor também era chamado de suzerano. Ele cedia partes das suas terras a um vassalo. E esse vassalo, ele se comprometia a cultivar essas terras, repassando parte da produção para o senhor feudal. E em troca eles recebiam proteção militar e judicial no caso de possíveis ataques ou invasões. E isso do senhor feudal ceder as suas terras para os vassalos, para eles cuidarem e tal, isso foi chamado de vassalagem. E isso tudo desempenha um papel fundamental na elaboração das cantigas. Em relação à parte política e econômica do trovadorismo, predominava o sistema denominado feudalismo, que o feudalismo, o poder era descentralizado e o direito de governar se concentrava em apenas uma pessoa, que era denominado senhor feudal. No trovadorismo, a literatura se manifestava através de músicas, ou seja, cantigas. A maioria das pessoas que sabiam ler naquela época eram membros do clero, e por isso, muitas das obras literárias produzidas naquela época eram para exaltar ou glorificar a Deus. Mas foi também nessa época que aconteceram as cruzadas, onde muitos homens foram lutar em nome da igreja com o intuito de recuperar a Terra Santa. Então foram feitas também muitas cantigas de amor, inspiradas no sofrimento dos cavaleiros que eram obrigados a deixarem suas mulheres. Outras poucas obras literárias narravam o costume da sociedade na época. Sendo assim, a obra literária do trovadorismo pode ser subdividida em cantigas líricas, de amor e de amigo, e cantigas sátiras, de escárnio e de maldizer. Eu vou falar um pouco sobre a dança no trovadorismo. A gente já sabe que nos seus versos os trovadores celebravam o amor à mulher e à natureza, e as formas de seus cantos eram as mesmas da poesia, sendo muitas delas feitas para a dança, como a estampida, que eu vou falar agora como é que é. A estampida é uma dança em movimento lento e irregular em compasso ternário. Ela é caracterizada pelas batidas do pé no chão.
Já a balada era uma forma poética muito cultivada pelos trovadores, sobre a qual compunha uma canção para dançar. Já o rondó é uma forma poética e canto dançado, ou seja, é um canto que acompanhava o girar em roda característica da dança. O rondó tem sua base no refrão curto, de 2 versos cantados pelo coro e estrofes executadas pelos solistas, seguidas sempre pelo refrão do coro. Embora o rondó seja uma dança cantada, às vezes era executada apenas por instrumentos. As formas estampidas, baladas, rondós, vireles e outras usadas pelos trovadores eram formas poéticas sobre as quais compunham canções quase sempre dançadas. Arquitetura, pintura e escultura. Bom, na arquitetura, todas as obras estavam voltadas para a construção de igrejas, catedrais, capelas e mosteiros, variando-se entre o estilo gótico e romântico. O Mosteiro da Batalha, construído entre o século XV e XVI, também classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, foi eleito em 2007 uma das 7 maravilhas de Portugal. O Mosteiro de Alcobaça, construído entre o século XII e XIII, foi a primeira obra plenamente gótica erguida em Portugal, classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Nas pinturas e esculturas da época não podia ser diferente, tudo focava na temática religiosa, apresentando Jesus, Maria ou algum santo como centro da obra de arte. Essa imagem ela é do casal Arnolfin e Jan Van, a pintura flamenga. A Dama e o Unicórnio Francês, de La Dame, é o título de um ciclo de tapeçarias francesas, frequentemente consideradas como um dos grandes trabalhos da arte medieval na Europa. Estima-se que tenha sido tecidos no final do século XV, cerca de 1490, em Flandres. A tapeçaria da imagem acima é Almonceu. A tradução dela é ao meu único desejo atualmente exposto em um museu. Curiosidades sobre o travadorismo. O travadorismo foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa que passou a ter destaque durante o século XII, quando Portugal começou a se destacar como nação. Por isso, o travadorismo se confunde com o começo da história de Portugal como reino independente. Os poemas feitos por travadores eram cantados em festas e feiras, dentro de castelos e no final da Idade Média. Normalmente, o travador assume o eu lírico masculino. Ele se dirige a uma mulher amada, uma figura idealizada e distante. O travador se coloca como um vassalo a serviço da mulher. Como isso, ela se torna um sonho de espécie de amor distante e impossível. Já as cantigas de amigo têm origem popular nelas. O eu lírico é feminino. Ocorre o uso de recursos literários típicos da tradução oral que facilitam a memorização das canções. Como o nome indica, as cantigas de escárnio são criticadas de zombarias e sarcásticas. Normalmente o alvo do escárnio era alguém real e do mesmo círculo social que o travador. As canções de escárnio usam indiretas de forma de encobrir a agressividade, deixando a cantiga ambígua. Por outro lado, as cantigas de maldizer trazem sátira direta e bastante clara. Nesses casos, podem ocorrer trechos de baixo calão. A pessoa que é o alvo da canção costuma ser citada por nome sem indiretas. O travador é um reflexo do ambiente religioso e político da Idade Média, sem traços de visão teocrática.
e o papel de servilidade do homem com a igreja. O travadorismo nasce na corte portuguesa, refletindo as regras sociais desse contexto. Foi produzida num ambiente palaciano e não tem influência de outras camadas da sociedade. I'll see you again. You know I'll see you again. Feel it in the sunrise.